Na aula de hoje nós vamos aprender como trabalhar com hair and fur. Hair and fur nós podíamos entender como cabelos e pelos. Para iniciar, a gente vai criar aqui uma primitiva padrão. Eu vou escolher uma esfera, vou clicar aqui na parte de perspectiva, vou pressionar Alt W e assim nós vamos maximizar o nosso painel de perspectiva. Vou colocá-lo um pouco acima aqui do grid, embora não fosse necessário. E agora já podemos ir testando e falando também sobre o que é esse tal de hair and fur. Para começar, nós vamos clicar então na esfera, viremos aqui em Modify, vamos procurar em Modifier List, pressionar o H do teclado, e aí nós cairemos aqui, Hair and Fur. Logo que você cria o Hair and Fur, ele já coloca os pelos para você naquilo que estava selecionado. Então nós podemos vir aqui e renderizar. Nós podemos ver aqui a janela processando, né? Leva um tempo considerável, isso é importante ressaltar. Quando nós criamos apenas uma primitiva, o render, utilizando o render padrão do 3D Studio Max, ele é um render rápido. Se nós não tivermos materiais que são de brilho, reflexo ou coisas que são um pouco mais pesadas. Mas com material padrão, no caso, esse roxo aqui que veio por padrão, ele renderizaria rápido. Mas como nós colocamos aqui o Hair and Fur, demorou um pouco mais do que o normal. Eu vou clicar de novo. Vocês veem que primeiro ele renderiza o objeto e depois vai renderizando por partes os pelos. Por padrão também vem com essa coloração. É um pelo meio aloirado, né? um pouco castanho nas pontas, parece. Mas é essa cor padrão do Hair and Fur. Então nós podemos entender, como eu disse a princípio, como pelos e cabelos mesmo. E ele é muito utilizado, tá? É um recurso aí que é simples de se colocar, ele não é complexo e ele é bastante utilizado. As pessoas usam para fazer personagem, até para fazer gramado, ele também pode até ser indicado, assim. Não vou dizer que é o melhor, porque tem outros recursos também, só que ele é utilizado, as pessoas usam ele com frequência. Só que é importante ressaltar que não é tão simples assim usar o Hair and Fur quanto parece. Eu vim aqui e em 1 minuto eu consegui aplicar. Só que aplicar não significa necessariamente deixar aquilo que você quer com realismo. Então, esse tópico, eu vou passar aqui o básico para vocês, só que vale a pena estudar ele a fundo. Depois que acabar a videoaula, vocês podem ficar revendo e treinando e até procurar outros materiais de referência também, para poder estudar a fundo, porque para deixar isso aqui convincente, ele leva um pouco mais de tempo. Isso é importante de se falar. Essa esfera que eu desenhei aqui há pouco, eu nem configurei ela de maneira alguma. Então nós vamos vir aqui em Sphere, pode clicar em Yes, ele está falando, ó, qualquer alteração que você faça aqui, vou até voltar aqui para a gente ver melhor, está falando o seguinte, que se eu fizer alguma modificação, ele pode alterar a topologia desse objeto. O que eu quero dizer com isso? O Hair and Fur ele está aplicado a um objeto esférico. Eu quero justamente testar isso com vocês. Eu vou vir aqui e colocar 6, por exemplo. Eu vou habilitar aqui para ver o wire do meu objeto. Vou voltar com 32 para vocês verem. Ó, ele tem 32 segmentos. Vou colocar aqui 6 segmentos e vou renderizar novamente para vocês verem aí como que vai ficar. Então, não sei se dá para perceber, mas você vê até que muda o desenho, né? Ele não é mais bem arredondado. Estou falando da forma e também do Hair and Fur. Então, o Hair and Fur ele vai respeitar o formato da minha geometria, né? Vai respeitar a topologia que ela tem. Eu ainda posso vir aqui e baixar isso mais ainda. Posso colocar até 2, por exemplo. Clica em Render. E o Hair and Fur ele vai se adaptando ao formato que vocês têm. Tudo bem? Então, isso é importante de ser dito. Vou voltar aqui com 32. Que é para deixar bem arredondado, e vou renderizar mais uma vez. O Hair and Fur vai acompanhar o arredondamento dessa geometria. É importante também ressaltar que o Hair and Fur, o tempo de render que ele leva está relacionado diretamente com o processamento da máquina que você tem. Então, se você tem uma máquina que não é tão rápida, não tem uma placa de vídeo dedicada, esse processo pode demorar mais do que eu estou mostrando aqui. Agora, se você já tem um processador bom, uma quantidade razoável de memória e também uma placa de vídeo que é dedicada, esse processamento ele vai ser um pouco mais rápido. Isso lembrando que eu só tenho uma bolinha aqui com Hair and Fur. Imagina todo um gramado ou toda uma cabeça com cabelos penteados, isso demora um tempo maior, com certeza. Agora nós vamos começar a testar alguns parâmetros aí do Hair and Fur. Nós vamos clicar aqui sobre o modificador Hair and Fur, vou fechar aqui essa janela,
E aí nós vamos habilitar aqui o botão Guides. Quando eu clicar em Guides, eu vou fechar aqui as janelas que eu tenho abertas, porque eu não vou usar todas elas. No Guides, vou fechar aqui Tools, não é o que eu quero agora. Eu vou trabalhar aqui só com essa janela chamada Styling. Clica no sinal de mais de Styling e será aberta aqui uma janela. Nessa janela que foi aberta, lembrando que ela só vai ficar com os comandos habilitados se eu habilitar o Guides. Ó, eu desabilitei o Guides. Tudo que corresponde à janela Styling não está mais habilitado. Porém, se eu clicar em Finish Styling, ele também vai habilitar aqui os comandos. Porque o Finish Styling, ele habilitou o Guides. Então nós podemos vir aqui, habilitar, perceba que eles têm essa correlação. Então qualquer um dos dois lugares que vocês clicarem, será possível trabalhar com o que vamos mostrar a pouco. Aliás, vamos mostrar a seguir. Aliás, vou mostrar a seguir, porque eu estou mostrando sozinho, não tem ninguém aqui comigo. Bom, eu quero mostrar aqui dois recursos para vocês. Eu quero mostrar o Hairbrush, que corresponde a, em tradução literal, seria escova de cabelo. Cliquei sobre o Hairbrush e nós vamos agora brincar de salão de cabeleireiro. Clica sobre esses fios laranjas e vá movendo eles. Perceba que o modificador vai se alterando, né? Os pelos que ele está simulando vão sendo alterados de acordo com aquilo que você vai penteando. Renderiza para ver como está ficando. Vai levar um tempinho, isso já foi falado. E nós podemos ver que o seu formato foi alterado. Inclusive, se eu pensar que isso aqui é uma cabeça, eu mexi tanto que eu consigo até ver um pouco do couro cabeludo. Outra coisa, eu posso mudar isso aqui também. Ó. Eu tenho aqui um controlador que eu posso aumentar o tamanho do meu hairbrush, deixar ele bem grande aqui, ó. Pega toda a cabeça de uma vez, estão vendo? Ah, eu quero levar tudo para o lado, o vento está batendo, por exemplo. Renderize. Perceba que toda a cabeleira foi para o lado. E também posso diminuir, caso eu queira mexer em alguns lugares assim bem particulares. Então eu aproximo bastante, ó. Pego as mechas que me interessam. E realmente eu vou escovando esse cabelo. É isso que ele faz, ó. A gente pega a parte de baixo, pega a parte da ponta e vai escovando esse cabelo, separando ele em mechas. Nós podemos e também devemos girar nosso objeto. Isso é importante. E aí vamos nos concentrando nas partes que nós queremos, né? Como eu acabei de mostrar. Então nós podemos trabalhar com ele todo, pegando todos os pelos que nós temos aí, ou podemos trabalhar com ele mecha a mecha. Renderize, vamos ver como é que está ficando essa cabeleira aí que estamos fazendo. Então perceba que trabalhei aqui nas mechas um pouco, ele dá uma modificada, e também trabalhei com ele no todo. Como eu falei no começo da videoaula, não é uma tarefa fácil, dar realismo é bem trabalhoso e a gente precisa realmente de dedicação. Agora eu vou mostrar a segunda ferramenta, que é o Haircut, que é a tesoura de cabelo. E aí nós viemos aqui ele vai pegar esse diâmetro. Tá? A gente vem aqui na mecha separada, então perceba que ele pega esse diâmetro que é o arredondado, que é essa cruz verde com a bolinha em volta, né? A bolinha é o diâmetro. Se nós queremos que ele pega só uma parte pequena, então olha só, a gente vem e diminui o tamanho. E é como o cabeleireiro faz, né? Ele vem com a tesourinha, vai passando e vai cortando. Vou cortar aqui um pouco mais para vocês verem que realmente aconteceu algo. E vou renderizar. Essa parte aqui estava um pouco mais alta e agora ela está mais baixa. Eu vou clicar aqui em clone, que é para a gente poder enxergar melhor. Eu vou reduzir aqui o tamanho e vou cortar essa parte aqui. Aí a gente vai conseguir perceber bastante. Eu não vou mudar o posicionamento do viewport, vou deixar ele assim mesmo, porque assim vai ficar bem mais fácil de se comparar. E eu vou cortando o cabelo. Só que você vai clicando, tá, gente? Não é só passar, não. Tem que ir clicando aí e ele vai cortando. Renderize. E aí a gente vai comparar esse corte que a gente fez agora com o clone que fizemos anteriormente. Eu vou aumentar aqui o tamanho, colocar lado a lado. Então perceba que aqui foi o primeiro, ele não estava tão cortado, e aqui o segundo já está bem mais cortado, né? A gente realmente passou a tesoura no...
Uma coisa importante de ser dita é que o que a gente penteia é os fios alaranjados. Se eu vir aqui em cima, no botão Finish Styling, nós vamos ver apenas os fios que tem a cor que vem pré-configurado, que é uma cor que está mais aqui embaixo. Em Material Parameters, aí nós temos a cor, né? Que esse, eu falei que era meio loiro e tal, meio castanho aqui, só que no render ele fica mais aloirado. Só que o que a gente penteia, na verdade, não é isso. O modificador, ele nos oferece aqui, quando nós o habilitamos, ele oferece esses fios laranja, e esses fios laranja, eles representam um conjunto de pelos, ou de cabelos, né? Entenda, então, quando eu falar pelos ou cabelos, eu estou falando a mesma coisa nesse caso. Então, ele representa um conjunto. Se eu mover um desses fios, ele vai estar movendo todo um conjunto que está próximo a ele. Isso é importante de ser dito, tá? Então, sempre tenham atenção referente a isso. Agora nós vamos remover o modificador e vamos reaplicar para começar do zero. Então clica aqui sobre Head and Fur, clique em remover, abra Modifier List, procure novamente o Head and Fur e aí nós teremos os pelos como ele vem aqui por padrão. Vamos habilitar aqui o Style Hair e vamos brincar um pouco com as coisas que tem mais aqui abaixo. Nós já temos a escova selecionada, temos um tamanho aqui, eu vou diminuir um pouco mais. E aí nós temos aqui, nós podemos brincar um pouco com o formato de penteado. Por padrão ele vem no Translate. Você passa, ó, ele vai colocando na posição. É bastante indicado, bem recomendado. Sabendo trabalhar certinho, vocês vão ter aí uma cabeleira bem bonita. Vou desfazer aqui algumas vezes. E quero mostrar também que nós temos outras opções. A próxima seria o Stand, né? Stand. Então clica, segura e arrasta, ele é um pouco diferente. Tentando passar aqui, ele tá um pouco mais duro, talvez pode ser por conta da quantidade de cabelo. Tá difícil de aplicá-lo aqui. Depois a gente vai diminuir o número de cabelo que nós temos, né? Mas vamos pular aqui para a próxima ferramenta. Puff Roots. O Puff Roots, não sei se vai dar para ver, é por causa da quantidade de cabelo mesmo. Eu vou tentar aqui mudar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo alterar. O Puff Roots ele tem mais pertinência referente à raiz do cabelo. Deixa eu abrir aqui general, os parâmetros gerais, né? Eu vou mexer um pouco nesse cabelo aqui. Eu vou desabilitar por um momento. Eu vou diminuir um pouco a densidade. Eu vou explicar isso no final, mas eu vou explicar agora. Vou mexer um pouco na escala. Na verdade, a escala eu vou deixar aqui com 80, por exemplo. Eu não vou abaixar muito, não. Deixa eu ver o que mais aqui eu posso abaixar para ficar um pouco mais leve, talvez. Aqui tá 15.000, vou deixar com 5.000. Deixa eu ver se assim eu consigo trabalhar melhor os pelos que nós temos aí. Eu vou fechar esse painel, General Parameters. Depois eu volto e explico um pouco mais. Deixa eu ver aqui agora. Stand. Ó, agora já dá pra ver, tá vendo? Então vocês puxam pra baixo e ele sobe o cabelo meio que de forma circular. Então também é uma forma de se pentear. Temos aqui outra opção que é o Puff Roots, que eu tinha falado. Ele está mais referente a pentear aquilo que está na raiz. Vou rotacionar um pouco aqui, para a gente ver melhor. Tá puxando um pouco. Eu vou mexer aqui no tamanho do brush, vamos ver se isso melhora um pouco. Deixa eu diminuir mais então. Tentar achar aqui um meio termo.